E aí, Ana Flávia, Luana, Ana, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, galera. Seja bem-vinda, Angelina Gomes, Vera Martins, sejam bem-vindas. Seja bem-vinda, Fran. Seja bem-vinda, Ju Schmitz. Boa noite, Vera. Que bom ter vocês aqui. Boa noite, boa noite. Jana Alves, será que é isso? Jana Alves, seja bem-vinda. Elaine, seja bem-vinda, Elaine Santos. Paty Alencar, seja bem-vinda. Conta um segredo pra mim aí, vocês que já chegaram. Eliane Duarte, seja bem-vinda, Karina. Fala pra mim quem que é a primeira vez que tá aqui, só pra gente ter uma ideia. Lene, seja bem-vinda. Hoje é a primeira vez que você está participando da live. Põe um eu aí pra gente ver. Só quem é a primeira vez. Você nunca participou de nenhuma live do Casamento Sem Crise. Todo mundo já participou, todo mundo já... Ah, tem a Paty, primeira vez. Paty Alencar. Mais alguém? O resto é tudo veterano. A Jana também. Tem pouca gente nova hoje. Ok. Então vamos nessa. Paz para quem é de paz, sucesso para quem é de sucesso. Seja bem-vindo, tá, gente? Seja bem-vindo você que é a primeira vez. Seja bem-vindo você que já faz parte aí, que já é aluno, você que faz parte dos grupos também. Seja bem-vindo. Para quem não conhece, para quem não faz parte ainda dos projetos, de algum dos projetos, né? Essa é uma das programações do Casamento Sem Crise. E a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que fazem parte de um dos grupos do WhatsApp, onde a gente trabalha ali ajudando as pessoas, dando informações a respeito de restauração de casamento. E ali também é o nosso ponto de encontro. Através ali dos grupos do WhatsApp, é onde você fica sabendo a respeito das programações que estão acontecendo,
por exemplo, da live que a gente vai estar fazendo de hoje, dos temas e de todas as outras informações. A gente sempre está mandando por ali, tá? Então tem pessoas aqui que elas já são alunos, que fazem parte do curso intensivo. E você que entrou ali, ou às vezes você nem entrou ainda nos grupos do WhatsApp, você sempre percebe, você que me chama às vezes aqui pelo Instagram, que eu pergunto se você está fazendo parte dos grupos, por quê? Porque você estando ali é mais fácil de eu cuidar de você, entendeu? Agora, quando a pessoa ela me chama do nada, fica meio como uma ponta solta. Não tem como eu saber qual que é o nível de consciência que você tem, qual que é a medida de conhecimento que você tem a respeito do assunto. E aí, às vezes, eu falo e você não entende nada do que eu estou falando. Então, normalmente, antes de mais nada, eu sempre peço para que as pessoas elas entrem e comecem a fazer parte dos grupos do WhatsApp, porque ali a gente está vivendo um alinhamento, ali está todo mundo sendo alinhado em cima da mesma consciência, para que a gente entenda do básico ali a respeito de restauração de casamento, e através dos aconselhamentos, através das perguntas e respostas, aí a gente vai conseguindo alcançar de uma forma individual a necessidade de cada um. Fora essa questão, ainda tem a questão de que quando você entra ali no grupo do WhatsApp, você recebe um curso gratuito a respeito de crise, para você entender o porquê da crise no seu casamento. E ali você já começa a entender várias coisas que até então eram muito superficiais para você. Você só via aquilo que estava na superfície e aquilo que realmente estava acontecendo você não percebia. Porque normalmente a gente só vê aquilo que está na frente dos nossos olhos, né? Agora, o real motivo que levou à separação, o real motivo que levou vocês a chegar ao lugar onde vocês estão hoje, quando se trata de casamento, a maioria das pessoas não consegue nem perceber. E se você não sabe qual que é o problema, que dirá a solução, né? Então, antes de mais nada, é necessário que você faça parte ali do grupo do WhatsApp para que você esteja tendo acesso a esse material, é tudo gratuito. E nesse material você é inserido ali numa página onde as aulas são divididas em 4 aulas eu não lembro se é de 10 minutos, se é 15 minutos, acho que é 15 minutos. Mas é bem rapidinho justamente para qualquer pessoa ter acesso e conseguir fazer no tempo que tem, para que você consiga entender o mínimo a respeito de restauração de casamento. Você percebe, ontem mesmo a gente fez uma sessão de perguntas e respostas aqui no Instagram, e você percebe que existe um senso comum com relação à restauração de casamento, né, que na verdade nós falamos restauração de casamento, mas as pessoas, a maioria das pessoas, o senso comum em si não fala restauração de casamento, eles falam eu quero voltar, né? Em outras palavras, a pessoa que ela entra cru, né, sem informação nenhuma a respeito de restauração, o que ela quer é simplesmente voltar, entendeu? Ela não faz ideia de que a crise ainda está lá, ela não sabe o porquê da crise, ela fala, o problema do casamento não deu certo por causa de uma traição, foi por causa de uma briga, foi porque a gente não se entendia, mas se a gente voltar agora, a gente vai fazer as coisas direitas dessa vez. E a gente já sabe, a gente já está calejado de saber que não é assim que funciona. A gente sabe muito bem que uma das coisas que eu vacino bastante vocês aqui é com relação à questão de voltar, do perigo de você voltar antes da hora, né? Eu falo de vacina porque normalmente o pessoal dá pílula por aí, né? E pílula não dói, só que as vacinas são doloridas, porque lamentavelmente grande parte das informações que a gente traz aqui são coisas que a gente não gosta muito de ouvir, né? Eu falo pra você que você tem que desapegar do seu relacionamento antigo, que você tem que entender que o seu relacionamento acabou. Então, tipo assim, são coisas que ninguém quer ouvir isso. Eu sei muito bem disso. Você fala, não, mas eu ainda tô casado, o papel tá assinado ainda, nós não se divorciamos, o casamento não acabou não. E eu falo pra você, não, acabou sim, enquanto você não acreditar que acabou, não dá pra você recomeçar. Então, tipo, por isso que eu falo que é uma vacina, porque é dolorido. Dói em mim também falar isso pra você. Só que, lamentavelmente, a gente tem que partir por esse remédio amargo para que a gente consiga ter um resultado certo. Uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas, é claro que de uma forma inconsciente, elas não pensam a respeito disso, mas as pessoas elas simplesmente querem a fórmula mais fácil. E, lamentavelmente, a fórmula mais fácil é um remontar de coisas que não vão aguentar, não vão suportar, não tem estrutura para suportar. Por exemplo, a pessoa ela quer ter o casamento dela de volta, ela quer ter o marido dela de volta, ou o marido ele quer ter a família dele de volta. Só que a pessoa ela não quer mudar. Ela quer continuar praticando as mesmas práticas anteriores,
né? Ela quer continuar com a mesma mentalidade que ela tinha antes e voltar para o relacionamento e agora dá certo. E aí mora aquela grande questão. O que faz você pensar que você fazendo a mesma coisa que você fazia antes, vocês pensando e agindo da mesma forma de antes, agora o casamento daria certo? Se já não deu antes, né? Depois de tantas tentativas, depois de tantas frustrações, vocês chegaram num tempo que vocês falaram, ó, não dá mais. Vai você pro seu lado e eu vou pro meu. O que te faz pensar que agora, depois que vocês sofreram tudo que vocês sofreram, mas não mudaram nada de comportamento, agora daria certo? É por isso que é necessário que você entre dentro do processo. O processo, ele é necessário para que haja esse quebrantamento a respeito daquilo que você precisa mudar. Não só a respeito de você, mas a respeito do conceito que você tem a respeito de casamento. Porque nós entramos no relacionamento achando que a gente já tem tudo que a gente precisa. Né? Se você parar para pensar, a gente se relacionou com uma pessoa, a gente se apaixonou pela pessoa, a gente casou com essa pessoa porque a gente ama ela. Né? Então, para a gente, isso já é o bastante. Só que ninguém contou pra gente que essa pessoa tinha manias, que essa pessoa tinha comportamentos reprováveis pela gente. Muitas das vezes essa pessoa tinha vícios que a gente não sabia que ela tinha. Muitas das vezes essa pessoa tinha pensamentos e esses pensamentos levam essa pessoa a agir de uma forma que você reprova. Né? Às vezes essa pessoa ela vem de uma cultura totalmente diferente da sua, que você também reprova esse tipo de cultura que essa pessoa veio. Então são muitas as coisas que precisavam ter sido alinhadas antes. E quanto mais prematuro é esse relacionamento, quanto antes você começa esse relacionamento conhecendo o mínimo da pessoa, mais possibilidades você tem desse relacionamento dar certo. Uma grande verdade que é necessário que você entenda é que não existe uma questão de, Júnior, a gente namorou 10 anos e mesmo assim o casamento não deu certo. A questão não é o tanto de namoro, não é o tempo de namoro que vai determinar se o seu casamento vai dar certo ou não. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós estamos em constante alteração. Nós estamos mudando o tempo todo, entendeu? Então não é o tanto de tempo que eu namorei que vai determinar se o meu casamento vai dar certo ou não. Porque, às vezes, quando eu namorava com a pessoa era uma. Depois que a gente casou, ela se tornou outra, entendeu? Porque nós somos totalmente influenciados pelo ambiente que a gente está, nós somos influenciados pelo estado que a gente está, entendeu? Então tudo isso vai nos modificar como pessoa. Tem até uma frase que eu sempre cito, se eu não me engano, eu acho que eu cito até no meu livro, que o autor ele fala assim, minha esposa ela já foi casada com 5 homens, e todos eles era eu. Minha esposa já foi casada com 5 homens, e todos eles era eu. É claro que essa é uma frase de um senhor já de idade, e ele está fazendo referência à mutação que nós sofremos o tempo todo. O tempo todo nós estamos nos tornando uma pessoa diferente, e é para acontecer isso. Nós precisamos entender que nós estamos em constante desenvolvimento. O dia que a gente para de se desenvolver, a gente começa a decair, entendeu? A partir do momento em que você para de crescer, você começa a sofrer um declive. Aí as coisas, ao invés delas crescerem, elas começam a se corromper e se degradar, entendeu? Então é necessário que a gente sempre esteja pensando para cima, é necessário que a gente sempre esteja pensando em melhorar a maneira como a gente já é. Porque a partir do momento em que a gente parar de crescer, a gente começa a morrer. Literalmente, fisicamente, a gente começa a morrer. A gente para de sonhar, a gente para de ter expectativas, a gente se frustra e a gente simplesmente fica estagnado. E uma grande questão que as pessoas elas acreditam de uma forma fantasiosa é que dá para ficar parado. Não, Júnior, eu não estou crescendo, mas eu também não estou diminuindo, estou só parado. Não dá para ficar parado. Porque se você parar para pensar a respeito, vamos falar a respeito de algo físico, né, do nosso corpo, por exemplo. O nosso corpo, você percebe que num determinado tempo ele vai sozinho, né? O metabolismo está a 1000 por hora, a flor da pele, e o seu corpo ele vai funcionando perfeitamente sozinho. Só que chega um determinado momento que você passa da sua juventude, automaticamente ele começa a decair, entendeu? Aquilo que estava para cima começa a cair, e o seu nível de vitalidade vai caindo junto. Se eu não me ponho a me alimentar bem, a fazer atividade física, a ter programações que me satisfaçam e que elevem a minha autoestima, automaticamente eu estou fadado ao fracasso, entendeu? Então nós precisamos entender que a nossa corrida é uma guerra contra a própria vida, porque a nossa vida ela nos corrompe, o nosso tempo, a natureza, tudo isso está nos corrompendo. Apesar de nós termos um desejo pela eternidade, né, porque nós achamos que nós nunca vamos morrer, e inclusive tem até uma frase, né, dos filósofos que eles falam que o homem ele vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido.
E nós somos bem assim. Eu falei, inclusive, a respeito disso alguns dias no grupo do Instagram, do WhatsApp. Eu mandei uma mensagem com relação a isso. E justamente falando a respeito disso, que nós estamos o tempo todo mudando e nós precisamos aceitar que nós somos assim. Então, aquela mulher que ela me procura e fala, Júnior, as coisas não são mais como era antes. Eu falo, não é para ser. Não é para as coisas serem como era antes. Você ficou para trás. No meu livro tem uma parte que eu falo a respeito do progresso do casamento. Eu falo a respeito de como que o casamento ele se desenvolve até chegar num tempo de propósito, onde a gente começa a viver de propósito. Só que até lá tem todo um processo para ser percorrido. E se eu não ando conforme a necessidade, conforme a estação que está surgindo, eu vou ficando para trás. Às vezes o meu cônjuge ele está seguindo, ele está entendendo que é hora de crescer, ele está entendendo que agora é hora de correr atrás, de batalhar, e eu estou ficando para trás. Porque eu ainda estou lá no bate-cabeça, ainda tentando entender por que nossa relação não está dando certo, por que ele veio de um lugar, eu vim de outro, por que a gente tenta fazer as coisas cada um do seu jeito e não funciona. Tá batendo cabeça ainda quando a outra pessoa ela já está deslanchando na vida. Então nós precisamos estar o tempo todo observando, né? O sábio Salomão ele fala que nós precisamos discernir os tempos e as estações. Então nós precisamos estar observando o que está acontecendo, que tempo que a gente está vivendo. Esse tempo que a maioria de vocês está vivendo hoje aqui, essa crise que vocês estão vivendo hoje, ela determina uma coisa na vida de vocês. Determina que tem coisas que precisam ser mudadas. Toda vez que a crise ela aparece, ela aparece para dizer que tem coisas que precisam ser mudadas. Significa que você está tentando segurar aquela estação, segurar aquele tempo, só que aquele tempo já passou, entendeu? E você está ficando para trás. E é por isso que você vai sofrer, porque você não está respondendo à necessidade que a crise ela te traz, entendeu? A crise é exatamente isso. É o que eu sempre falo para vocês, por exemplo, a respeito da primeira crise que a gente vive na nossa vida de ser humano. Você está bem ali no ventre da sua mãe, até que de repente o dever te chama. Né? O melhor lugar para você estar é no ventre da sua mãe. Só que chega um determinado momento, vai batendo ali as semanas da mulher e ela começa a ter contrações. O próprio corpo dela começa a expulsar a criança de dentro dela. Porque já cessou, não cabe mais, não aguenta mais, não suporta mais. A estrutura foi feita até ali. Depois dali é necessário mudança. É necessário começar do zero de novo. E agora aquele ventre, que ele era específico para isso, que ele era confortável, que era o propósito exato para aquela criança, ele mesmo expulsa aquela criança dali. E aquela criança ela não pode querer ficar, porque se ela querer ficar, ela morre, ela e a mãe. Você está entendendo? É isso que é a crise. Chega um determinado tempo, chega uma determinada estação e eu preciso mudar com essa estação. Eu preciso entender que a partir de hoje vai ser diferente. E até então eu vivia dentro da barriga da mãe, agora eu estou do lado de fora. É uma nova vida, é uma nova visão, é uma nova maneira de enxergar as coisas. Eu tinha uma mentalidade dentro da barriga da minha mãe, onde aquilo era o mundo para mim. Né? O mundo era aquela escuridão, era ficar ouvindo vozes de pessoas que eu não via, né? E eu imaginava essas pessoas, mas eu não sabia como elas eram. Né? Até então eu era o meu mundo. E na hora que a criança ela sai para fora, ela percebe que ela não conhecia nada da vida. Ela percebe que agora ela está enxergando o mundo. E à medida que ela vai crescendo, ela vai saindo do seu mundo de fantasia e encontrando um mundo de realidade, um mundo adulto. Né? E a partir de então é uma nova crise, né? A adolescência para a juventude é uma nova crise. Esse adolescente ele vai ter que entender as responsabilidades do mundo real. Ele vai sair da fantasia infantil para uma vida real. E é mais uma crise, vou precisar mudar meu comportamento de novo. Você está entendendo? Eu vou ter que mudar a maneira como eu enxergo as coisas. Nasceu o meu primeiro filho, vou viver uma crise de novo. Por quê? Porque até então a gente vivia uma vida de casado, mas a gente era livre, a gente era solto. Agora eu tenho um general que me manda o tempo todo. Eu vou na casa dos meus amigos, mas na hora que ele começa a chorar eu tenho que ir embora, porque tá na hora do neném dormir. Agora eu tenho mais um comandante. Você tá entendendo? É outra crise. A nossa programação era filminho no fim de semana, mas depois apareceu uma criança e a criança não fica quieta na hora do filme. O que eu vou ter que fazer? Novas ferramentas, novas formas de agir. Você está entendendo? Então a crise, ela sempre te empurra para o novo. Ela está falando para você que tem coisas que não são mais admissíveis dentro da sua relação. E você precisa rever a maneira como você tem vivido. Só que a grande problemática do ser humano, principalmente nós que já somos adultos, é que nós odiamos a mudança. A gente quer tudo. Sabe? Tipo assim, quem quer uma mudança na sua vida? Todo mundo quer uma mudança. Agora, quem quer mudar?
Ninguém quer mudar. Então aqui entra uma questão que é muito própria daquilo que nós vivemos aqui no nosso dia após dia. É muito mais fácil a gente trazer o seu cônjuge de volta do que fazer você mudar. Acredita nisso? É mais fácil a gente trazer o seu cônjuge de volta do que você entrar numa mudança, numa transformação de vida, você se tornar uma outra pessoa. Você acredita nisso? É por isso que quem faz parte do curso do Casamento Sem Crise, percebe que a gente fica mais da metade do curso trabalhando transformação. Porque essa é a parte mais dificultosa de nós pessoas. Entendeu? Depois que você conseguiu chegar no ponto que você tá ali, agora eu tô preparado, tô no jeito. Cara, é rapidinho. A parte de reaproximação, a parte de reconciliação, isso é tudo estratégico. Agora, o fato de você estar pronto para chegar nisso é que é custoso, é trabalhoso. Porque enquanto eu não abrir mão de quem eu sou, eu não consigo se tornar aquilo que eu preciso ser. Conseguiu entender? Enquanto eu não abrir mão de quem eu sou, das minhas verdades, dos meus conceitos, de eu achar que eu estou certo, de eu achar que eu sei o que eu quero e o que eu preciso, enquanto eu não abrir mão de tudo isso para ser quem eu preciso ser, cara, dificilmente eu vou conseguir mudar alguma coisa. Às vezes eu até mudo naquela necessidade, naquele afã de conseguir mostrar para a pessoa que eu estou mudado. Mas transformação de verdade é aquela transformação de quem você é quando ninguém está te olhando. Porque a grande dificuldade das pessoas entenderem é que quando a gente fala a respeito de transformação, as pessoas logo perguntam, Júnior, mas como que o outro vai ver que eu estou transformado se ele não está mais morando comigo? Você está entendendo que a pessoa está vivendo em órbita do outro? E a transformação, ela fala a respeito disso. A mudança, ela fala a respeito exatamente disso. De eu entender que eu sou independente, eu sou uma pessoa plena em mim mesmo. Eu não preciso do outro para mim ser feliz. Eu não preciso do outro para mim ser totalmente satisfeito. Para mim ser suficiente para mim. Você está entendendo? Eu não preciso disso. É por isso, por causa desse tipo de pergunta, que você entende que você precisa passar por uma transformação. Você precisa voltar para si mesmo. Existe uma palavra no hebraico, lá quando Abraão sai lá da sua casa, Deus ele fala no português assim, sai da sua casa e do meio da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei. No hebraico é Lesh Lehá, simples assim. Lesh Lehá significa saia para ti mesmo. Saia para ti mesmo não é saia da sua casa e do meio da sua parentela. Saia para ti mesmo é a respeito de um conhecimento de quem você é. Em outras palavras, o que Abraão estava vivendo era abandonando tudo que ele tinha de conceito e de raízes, porque ele era de uma família extremamente conhecida, de uma terra que era a potência da sua época, que tinha tudo que ele precisava naquele lugar. Ele não precisava de mais nada, mas Deus faz um convite para ele sair para si mesmo, para ele se autoconhecer. Você está entendendo? Então, esse desenvolvimento é o que a gente propõe. Esse desenvolvimento, esse conhecimento de você saber quem você é, de você se tornar pleno em você mesmo, de você entender que não é a respeito da outra pessoa, é a respeito de você, é isso que você precisa. Aí ó como que você percebe como que a pessoa ela está desentuada, como ela está desentuada do processo. A pessoa ela fala assim, Júnior, eu quero o outro de volta, é só isso que eu quero. Eu não quero transformação, não quero mudança, eu não quero nada, eu só quero o outro de volta. Então você percebe o quê? Que é isso o que a pessoa acha que precisa. É isso que a pessoa acha que precisa. Aí o que eu faço? Ok, vamos trazer o outro de volta. Jogo um balde de estratégias na sua cabeça para conseguir convencer a pessoa a voltar. E eu vou te contar um segredo. Se essa pessoa ficar uma semana com você, é muita coisa. Se essa pessoa voltar para sua casa, tiver uma noite de amor, vocês saírem para jantar, vocês se divertirem um pouco, até acabar essa fantasia, durante um dia, 2 dias, quem sabe, de vocês ficarem juntos, daqui a pouco a pessoa olha para você e fala assim, cara, você quer saber? Não era para mim ter voltado, não. Agora eu tenho certeza que a gente não dá certo mesmo. Você está entendendo? Por quê? Porque a questão não é voltar. A questão não é voltar, não é isso que você precisa. Não é isso que você precisa, é isso que você quer. É por isso que é preciso a gente se submeter à estratégia do curso. A gente precisa se submeter à estratégia do curso, porque você tem que entender que você não sabe o que você quer.
Na verdade, você sabe o que quer, mas não sabe o que você precisa. Entendeu? É exatamente igual aquela criança que ela quer comer doce na hora da janta, né? Ela sabe o que ela quer doce. Mas os seus pais, como são adultos, e quando eles olham um prato de comida, eles não olham só sabor, eles falam assim, não, o meu filho ele precisa comer ferro, ele tem que comer vitaminas, ele tem que comer sais, ele tem que proteína e tal. Quando um pai olha para o prato de comida, ele sabe exatamente aquilo que o filho está precisando. Agora o filho não. O filho ele não entende, o filho ele só quer sabor. Então ele fala, ele quer comer chocolate na hora da janta. Ele quer doce na hora da janta, ele quer bolo. Você está entendendo? Por quê? Porque ele não sabe o que ele precisa. Para ele é simplesmente o prazer que ele quer suprir. É só a necessidade de ter mais prazer que ele quer suprir. E é exatamente isso que acontece com as pessoas que elas não têm esse domínio ainda, que elas não têm essa maturidade o bastante para entender que a questão não é trazer a pessoa de volta. É você se submeter ao processo que está sendo cobrado de você lá atrás. Desde quando essa crise começou a chegar na sua casa e você nem percebeu. Entendeu? Porque normalmente quando você chega nesse ponto, de vocês se separarem, seja uma separação de casa ou uma separação dentro de casa, cara, vocês já ensaiaram muito para fazer isso. Entendeu? Ninguém separa do dia para noite. Nenhum casamento acaba por causa de um problema. Entendeu? Então isso já teve muito ensaio para acontecer. A crise ela já estava dormindo com vocês, ó. Até que ela chegou um determinado momento que houve um rompimento. Não dava mais para continuar do jeito que estava. Entendeu? Então, quando acontece esse rompimento, só existe duas possibilidades. Se conformar ou se transformar. Entendeu? Só existem duas possibilidades. Se conformar ou se transformar. Se você quiser se conformar, você pode continuar vivendo exatamente do jeito que você está. Sem mudar nada, nenhuma vírgula. Você não precisa mudar nada. Isso é se conformar. Na verdade, existe uma mudança assim na conformação. Porque a conformação fala a respeito de você se amoldar. Fala a respeito de você entrar num molde para você caber naquele lugar. Entendeu? Então, eu acho que eu falei a respeito disso em alguma live atrás, a respeito de pessoas, de casais que vivem de máscara, por exemplo. Em um casamento, num casamento que já acabou, né? Na verdade, o casamento já acabou, esse casamento já morreu, só que os dois ficam fingindo que o casamento está lá ainda. Então, esse tipo de casamento a gente fala que ele está vivendo de máscara, porque fica um fingindo para o outro que eles ainda estão casados, seja lá por qual for o motivo, diante da sociedade, por causa dos filhos, por causa que eles não podem se separar por causa da família, seja lá por que for. Às vezes o marido já tem um relacionamento extraconjugal lá fora, a esposa sabe que ele tem, mas ela finge que ele não tem, e ele finge que ela não sabe, entendeu? Para quê? Para que eles continuem dormindo na mesma cama todos os dias e usando uma aliança falando que eles estão casados. Só para isso. O que está acontecendo aqui? Essa esposa, principalmente, ela precisa se conformar para entrar dentro desse casamento, para ela caber dentro desse casamento. Ela precisa abrir mão do seu orgulho, ela precisa abrir mão de querer pegar o seu marido pelo colarinho, de querer resolver a situação. Ela precisa abrir mão de muita coisa. Então, se você parar para pensar, ela vai se colocando ali, ela vai se encaixando de uma tal forma que ela não atrapalhe, entendeu? Eu vou ficar bem quietinha, porque talvez se eu falar, pode ser que a gente provoque uma briga, uma discussão, e aí o casamento ele vai por água abaixo mesmo. Apesar de que, no cerne da questão, o casamento já foi faz tempo. Entendeu? A grande pegada é que muitas das vezes a pessoa ela tem um apego tão grande pela pessoa, ou às vezes um apego pelo casamento em si, tá? Que ela acaba se ofendendo, ela acaba abrindo mão dela para que ela possa viver ou sobreviver nesse casamento fictício, tá? Então é só para que você entenda que na conformação também tem mudança. Você precisa se amoldar para que você venha viver conformado com uma situação que você está insatisfeito, tá? Então, voltando aqui da onde a gente estava. Diante de uma crise só existem duas possibilidades. Ou você se conforma, ou você se transforma, tá? E a transformação é exatamente tudo que a gente estava falando até então. Eu não vou me estender muito hoje, que eu tô com a garganta bem ruim. Eu já vou aproveitar para estar respondendo vocês agora. Eu tô tendo uma semana de muitas
muitos eventos e está atrapalhando bastante os meus horários e acaba atrapalhando na minha saúde vocal também, que eu acabo exagerando em alguns momentos. Deixa eu voltar um pouco aqui, que eu já pego a pergunta de vocês. Boa noite aí para o pessoal que entrou, depois que a gente já tinha começado. Começar aqui da Fabiane aqui. Hoje faz uma semana que não chamo ele para conversar. Difícil desapegar, dói. Entendo a necessidade de encerrar esse relacionamento para iniciar outro novo. Exatamente. Existem casos e casos, tá, gente? Por exemplo, o caso da Fabiane aqui é um caso que eu conheço em particular porque eu já atendi ela. E o caso da Fabiane é um caso diferente da maioria. Porque o caso da Fabiane é um caso onde eles romperam o relacionamento, apesar de não ter briga, não ter ofensa, não ter agressão. Então eles conseguiram. O casamento deles, na verdade, foi rompido. É um dos relacionamentos mais complicados de você conseguir lidar, a pessoa que está participando dele, quando esse relacionamento ele é rompido. Não é que ele acabou, é que ele foi rompido. Entendeu? Os dois continuaram se conversando, os dois continuaram com uma colegagem, mas decidiram não continuar no casamento. Só que sempre fica um sentimentozinho lá dentro de que vocês ainda estão. Pelo fato de que não teve agressão. Então, muitas das vezes, se você parar para pensar de uma forma mais brusca aqui, de uma forma mais rígida, às vezes aquele casamento que termina com agressão, termina um bravo com o outro, é mais fácil de você desapegar do que um casamento que vocês terminam numa boa. Porque o casamento que termina numa boa, sempre fica aquela sensação de que ele não acabou, entendeu? É igual um namoro que você termina numa boa. Parece que, sei lá, qualquer hora você vai bater na porta e vai voltar a namorar de novo. Mas é um caso que é mais complicado mesmo de você desapegar disso justamente por isso. Porque você tem acesso à pessoa o tempo todo. Você sabe que se você ligar, ele vai atender. E se você começar a conversar, vocês vão conversar. Então é necessário que você comece a praticar esse desapego. E esse desapego é totalmente seu. Né? É necessário que você coloque uma pedra, literalmente, nesse relacionamento para que você venha começar do zero. É o que a gente falou aqui. Porque se você ficar tentando trazer a pessoa de volta, ao invés de você estar tentando restaurar, você está tentando remendar o casamento antigo. Entendeu? E, cara, que tem de casamento remendado não é brincadeira. Sabe, casamentos onde houve uma traição e a pessoa voltou para casa e ficou aquele climão, mas os dois continuaram, às vezes ficou até com vergonha de ir embora de novo, né? Se pudesse ir embora de novo. Mas a vergonha é tanta de que já voltou que às vezes a pessoa fica com vergonha de ir embora de novo. Só que aí, às vezes, começa a viver esse relacionamento de máscara, sabe? Onde os dois não estão mais se relacionando. A mulher, ela tem muito essa questão dela se sentir pelo homem, sabe? Dela ter esse prazer de ter o homem. E acaba acontecendo a negação sexual da mulher justamente pelo fato de que ela não reconhece o cara. Entendeu? Parece que, tipo, tô dormindo com o inimigo. E não vai rolar. O que tem que fazer num casamento desse? Você precisa quebrar ele. Você precisa quebrar esse casamento. Você precisa romper desde lá do alicerce e começar a construir, levantar as paredes do zero. Não dá para você tentar reaproveitar uma parede que já está toda trincada. Entendeu? Então é basicamente aqui. Eu acho que eu falei até isso para a Fabiane. É um pouco mais trabalhoso? Claro que é mais trabalhoso. A gente sempre quer pegar atalhos, a gente sempre quer ir pelo lado mais fácil. Então, se eu já tenho uma parede erguida, né, é igual essas casas de aluguel, se eu já tenho uma parede erguida, eu vou tentar gastar o mínimo possível e vou continuar trabalhando e erguendo tijolo em cima dela. Por mais que eu saiba que essa parede não está aprovada para o trabalho, não está aprovada para essa edificação. Só que eu vou querer erguer mesmo assim em cima dela. O que vai acontecer lá depois que eu já gastei um monte de tempo e energia? Vai desabar, entendeu? Então a gente tem que pensar, esse tempo que a gente está restaurando o casamento, esse tempo que a gente está trabalhando em cima do nosso relacionamento, que a gente está construindo um algo que tem que ser perene. A gente está construindo um algo que vai ser durável. Não vai ser um relacionamento que eu só quero a pessoa de volta, pronto, acabou, se vai ficar um mês ou se vai ficar um ano. Não, eu estou trabalhando num negócio que é até que a morte separe. Dessa vez vai vigorar. A gente já errou uma vez, a gente já falhou uma vez, não é possível que eu vou falhar de novo. Entendeu?
Então já foi uma chance desperdiçada. Então ou a gente faz essa volta ser muito mais fortificada do que era antes, ou então a gente simplesmente vai trabalhar em vão, em cima de algo que vai trazer mais dor e que vai acabar atrapalhando mais ainda a situação de vocês dois. Porque quanto mais vocês tentam e não conseguem, mais vocês se ferem, mais dolorido fica o processo. O Diego falou que o caminho é árduo, só sei que nada sei. Tá poetizando até. A Jana falou, eu preciso mudar, não sei dizer não. Não sei colocar limites de forma delicada. Acabo achando que o mundo está me oprimindo. E é exatamente essa questão, Jana, se você parar para pensar, é que tá mesmo. Porque as pessoas elas não conseguem reconhecer até onde elas podem ir se você não delimitar isso. Entendeu? As pessoas elas não conseguem reconhecer isso. Então, por exemplo, vamos supor que você trabalha numa repartição e você faz favor para todo mundo. Porque normalmente essas pessoas que não conseguem fazer não, elas fazem isso justamente porque elas têm um desejo de agradar as pessoas. Elas querem ser reconhecidas pelas pessoas, validadas pelas pessoas. E por isso elas acabam se desvalorizando para valorizar o outro. Entendeu? Então eu acabo suprindo a necessidade do outro. Às vezes eu pego o trabalho do outro para mim fazer e deixo o meu por fazer, para que o outro me fale um obrigado. Para demonstrar que eu estou sendo validado por uma pessoa. Então na repartição, aquele cara que todo mundo pede para ele e ele faz favor para todo mundo. Cara, essa pessoa, as pessoas pedem para ele justamente porque ele não estabelece limite. Porque se ele estabelecer esse limite, ele pensa que ele está ajudando todo mundo, mas na verdade as pessoas estão aproveitando dele. E isso é inconsciente, gente. Eu não estou falando que todo mundo é mal ou que as pessoas elas querem passar por cima de você. Eu estou falando que as pessoas elas simplesmente se utilizam daquilo que é oferecido. Você está entendendo? Não, fulano gosta de ajudar, pode pedir para ele. Ele fica satisfeito em ajudar você. Eu sempre, quando eu preciso, eu vou lá e peço para ele. Pede para ele também. Vai lá, pede que emprestado para ele, que ele empresta para todo mundo. Ele sempre fala que quando precisar é só chamar. Você está entendendo? Então as pessoas elas acabam para validar aquilo que elas querem fazer, porque o que importa é o que a gente quer, pelo fato daquilo que você fala. Né? Você dá um sorriso amarelo para a pessoa e fala, se precisar pode me chamar. Sendo que na verdade não. Então você precisa, isso é prático, tá? Você precisa começar a praticar. Por mais que você esteja morrendo de vontade de falar um sim para a pessoa, começa a falar não. Porque toda vez que você fala um sim para a pessoa, mesmo que você não queria falar, mesmo que você queria falar não, você está dando um sim para ela, mas você está dando um não para você. Então é uma questão de posicionamento. Você se colocar no seu lugar, entendeu? Então pensa, toda vez que alguém chegar para se aproveitar de você ou para pedir alguma coisa que você não quer fazer, pensa em você primeiro. Pensa se você vai estar dando um sim para essa pessoa, você vai estar dando um sim para você também ou você vai estar dando um não para você. Entendeu? Então quando você começa sempre a colocar na balança antes de responder a pessoa, porque às vezes isso se torna tão comum para você que você já nem pensa mais. Você simplesmente já dá o sim logo de cara. Então começa a pensar a respeito disso. O como que isso vai estar interferindo na minha vida. Vai estar sendo bom para mim? Eu vou estar sendo feliz fazendo isso? Ou eu vou estar dando um não para mim só para dar um sim para outra pessoa? Entendeu? Então sempre se coloque como prioridade da sua vida. A partir do momento em que você começar a se atrapalhar por causa dos outros, é porque você está devendo para você, tá? Então é uma ótima mudança, um ótimo começo de uma mudança. Eu estava me valorizando e ele percebeu isso, até comentou numa foto minha, que foi por essa mulher que ele tinha se apaixonado, mas não demorou muitos dias. Ele mudou novamente. Todo mundo percebe, não tem como não perceber. Eu lembro de uma mulher que eu atendi, ela já era uma senhora, já é uma senhora, né? Na época ela já tinha mais de 50 anos. E, ela sempre falava pra mim, Júnior, eu, deixei de existir pra fazer meu casamento funcionar. Sabe? Não funcionar, mas só pro meu casamento continuar subsistindo. Porque o marido dela já tinha um relacionamento extraconjugal e ela sabia, mas ela ficava naquela negação, sabe, eu preciso ver, eu preciso acreditar, aí pegava o celular dele, aí via as mensagens, descobria que era de verdade, sabia que já era, né? Mas a gente fica nessa dinâmica de não querer que seja. É o que eu falei pra vocês na
na live passada a respeito das neuroses que a gente planta dentro da nossa cabeça. Que é o quê? É eu não querer acreditar naquilo que é real. Então eu crio o meu mundo paralelo, que é uma forma de eu conseguir existir do jeito que eu quero existir. E era isso que ela fazia. Ela ficava ali deixando de existir para que o casamento dela continuasse em pé, sendo que já estava deitado faz tempo. E eu lembro que ela tinha um sonho, essa mulher. Ela tinha um sonho de viajar para fora do país, para conhecer Roma, eu não lembro, ou era Paris, eu não lembro. Eu sei que ela queria muito ir para a Europa. E acabou que, por fim, ela foi. Sabe, tipo assim, do nada ela... Tinha umas amigas dela que estavam fazendo uma caravana para ir no trabalho e chamaram ela falou, não posso, não tenho dinheiro e tal. E aí foi chegando perto da época de ir e ela deu a louca e foi lá, arranjou o dinheiro e mandou bala e foi. Ela só chegou no marido dela e falou assim, tô indo pra Europa tal dia. Tipo assim, ele ficou, tipo, o quê? Né? A mulher não sai nem da cidade, vai pra Europa? Como assim? E ela foi, cara. Ela falou que o marido dela ficou louco. Ele foi parar na Santa Casa. Ele foi parar na Santa Casa. Porque ele não sabia o que estava acontecendo. Ela colocou ele num parafuso tão grande, num estado mental tão louco, que ele não sabia o que estava acontecendo. Será que ela fugiu com outro cara? Será que ela vai morar lá agora? O que está acontecendo? Então é o que eu sempre falo para vocês a respeito de quebra de dinâmica. A quebra de dinâmica ela pode ser feita de várias formas. Mas a quebra de dinâmica ela parte de um comportamento diferente. É eu fazer diferente daquilo que eu sempre faço. Então, quando aquela mulher ela resolveu fazer algo que aquele cara não acreditava que ela tinha coragem de fazer, ele pirou, entendeu? Ele pirou e depois que ela voltou, ele falou assim, essa é a mulher com quem eu casei. Falou exatamente igual o seu marido falou pra você. Essa é a mulher com quem eu casei. Tipo, ele começou a elogiar o comportamento dela. Ele falou assim, a vida inteira, o nosso casamento inteiro, você se anulou, sabe? Você se escondeu. E ela, tipo assim, deixou de ser essa mulher agressiva, essa mulher que corria para a vida, para se tornar uma mulher totalmente passiva à situação. Uma mulher que simplesmente corresponde ao que está acontecendo à sua volta, entendeu? E na hora que ela agiu de forma diferente, não tinha como, ela chamou totalmente a atenção dele, a ponto dele pirar de vez, entendeu? E ele mesmo veio dar testemunho para ela a respeito do comportamento dela. Agora tá aí a questão, quanto tempo você aguenta continuar fazendo um comportamento diferente desse? É por isso que é necessário que haja uma transformação, porque tudo aquilo que muda pode voltar ao seu estado original. Agora a transformação não, a transformação ela fala a respeito de uma mudança de mente. Quando eu mudo a minha mente, e isso não sou eu quem falo, era o próprio Albert Einstein, ele fala que depois que a sua mente se expande, não tem mais como ela voltar no tamanho original. Entendeu? Então não tem como eu sair desse nível que eu estou hoje e ir para um nível mais alto e depois eu querer voltar para esse nível baixo. Porque, tipo, eu já cheguei aqui em cima, eu não quero mais olhar para trás, eu quero daqui para lá. Entendeu? Então é por isso que a transformação ela parte de uma mudança de mente. Então muitas das vezes a gente sim consegue colocar o seu marido aí em parafuso. Você consegue quebrar a dinâmica. Só que por quanto tempo? Entendeu? É por isso que a gente trabalha em cima de uma transformação de mente e não simplesmente de uma mudança de roupa. Estava super próximo e do nada mudou. Mudou novamente. Essa questão que eu acabei de falar, de você conseguir manter o posicionamento. Pode falar um pouco sobre as dores do processo, por favor? Eu falei ainda sobre as dores do processo. Eu vivi muito assim, muito tempo de aparência, né, no casamento. Só voltando aqui para a questão do Diego. Por que a gente trabalha tanto essa questão da transformação antes de você partir para a restauração? Não, a restauração é o método completo, né? Mas antes de você partir para uma reaproximação. A primeira coisa que a gente exige para que você venha viver uma reaproximação, deixa eu só desenhar aqui para quem não está chegando agora, às vezes você vai ficar viajando aí. Quando a gente fala a respeito de restauração, a gente está falando a respeito de uma estratégia completa, tá? Então a restauração não é a pessoa voltar para sua casa. E a restauração não é também eu pegar um monte de estratégia e começar a puxar essa pessoa de volta para mim. A restauração ela é o complexo, é o conjunto de tudo, da obra completa.
Então, quando a gente fala a respeito de restauração, a gente está falando a respeito de, primeiro, o quê? Consciência. O que é consciência? É isso que você está fazendo aqui. Você está mudando a sua maneira de pensar. Você entendeu que tinha coisas que você vivia e que você agia que estavam erradas e você achava que estava certo. A partir do momento em que você eleva o seu nível de consciência, você começa a agir de forma diferente, porque você age da maneira como você pensa, então você muda o seu pensamento, automaticamente você muda a sua forma de se comportar. Então o primeiro nível é consciência. Eu começo a mudar o meu nível de consciência, automaticamente o que está acontecendo? Eu estou transformando o meu jeito de ser. Eu estou transformando a minha forma de agir, o meu comportamento. É igual, por exemplo, uma pessoa que ele vivia uma vida bandida e de repente ele tem um encontro com Deus. Né? Ele começa a frequentar uma igreja, ou então às vezes ele começa a se relacionar com uma pessoa que exige uma mudança dele. O que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai se deparar com um agente transformador, seja Deus, seja religião, seja uma pessoa que ele gosta demais, vai ter um agente transformador. No caso de vocês, o primeiro agente transformador é a dor. Entendeu? A dor de vocês é o que obriga vocês a mudar. E aí o que vai acontecer? A partir do momento, se vocês não tivessem sentindo dor, vocês não estavam aqui. A partir do momento em que eu começo a experimentar essa mudança de consciência, eu começo a viver uma transformação. Entendeu? Porque se eu penso diferente da maneira como eu pensava antes, eu ajo de forma diferente também. Entendeu? É assim que começa a acontecer a transformação. Baseado em quê? Em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do entendimento. Então a transformação, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Então primeiro eu mudo o meu intelecto, eu mudo a minha psique, depois eu mudo a minha forma de agir. Então a transformação ela é natural. Agora a conscientização ela é buscada. A conscientização ela é trabalhada. Eu tenho que ler bons livros, eu tenho que estar aqui e aprender, eu tenho que ouvir histórias de pessoas que conseguiram chegar onde eu queria estar, eu tenho que entender o processo, tudo isso é conscientização. Eu tenho que olhar para trás na minha vida e me ver lá fazendo as besteiras, falando, caramba lá, ó, era aquilo ali que eu errei. Tem uma parte do curso, que são as 12 primeiras aulas, que elas falam a respeito de um casamento que dá certo. Por que as 12 primeiras aulas elas falam a respeito do casamento que dá certo? Porque quando você começa a ouvir os princípios do casamento que dá certo, você fala, caramba lá, eu nem percebia, mas eu fazia isso daí, tá errado. Eu achava que estava certo, mas estava errado. Quantas vezes a minha esposa não falou para mim mudar isso? E eu não mudava, porque eu achava que estava certo na minha cabeça, entendeu? Aí de repente eu tô lá assistindo a aula e eu começo a me identificar com uma coisa que é oposta, é um contraprincípio. Então, as 12 primeiras aulas, elas falam a respeito dos 12 princípios que regem um casamento acima da média. Porque tem o casamento mequetrefe, né? Tem aquele casamento que, tal, tipo, nós não vivemos o casamento extraordinário, mas também estamos vivendo, né? Tipo assim, não é nada demais. Só que a nossa intenção não é que você vive esse casamento nada demais, é que você vive um casamento extraordinário, tá? A ideia aqui é que vocês, tipo, cara, sejam apaixonados, entendeu? Que você fala, cara, a minha esposa... Sabe, tipo assim, que você dê testemunho a respeito da pessoa. Que mesmo quando você não esteja por perto, você que é marido, a sua esposa, ela fala, cara, meu marido, sabe, tipo, é o cara pra mim, sabe? Ele é a pessoa mais importante nesse planeta pra mim. É esse tipo de relacionamento que a gente tá falando, tá? Então, quando você observa esses 12 princípios, você vive esse casamento extraordinário. Por um outro lado, se eu tenho princípios, eu tenho contraprincípios. O que é o contraprincípio? É quando você faz exatamente o oposto do princípio. Quando você quebra o princípio, você está vivendo em contraprincípio, tá? E toda vez que você quebra princípio, o princípio te quebra. É basicamente assim. Quem não vive de princípio hoje, amanhã precisa viver de regra. Quem não vive de princípio hoje, amanhã precisa viver por regra. Por exemplo, você sabe que você tem que comer bem, você sabe que você tem que se exercitar, fazer atividades físicas, você sabe que você tem que trabalhar com coisas que você se sinta satisfeito, você sabe que você tem que ter uma vida satisfatória. Mas você não faz isso. Isso é um princípio, isso é básico. Você não faz isso, você quebra o princípio. Por quê? Porque eu tinha que comer bem, eu como só besteira. Eu tinha que me exercitar, muito pelo contrário, a minha vida ela é totalmente sedentária. Eu tinha que viver uma vida satisfatória, muito pelo contrário, eu me enterro em estresse, o meu trabalho é estressante, as pessoas que estão à minha volta, eu odeio essas pessoas, eu não sei por que eu fico nesse ambiente, sabe, tudo me faz mal. Então eu vivo totalmente em contraprincípio. O que vai acontecer? Você vai cair numa doença
Você vai cair numa doença, você vai contrair uma doença, porque o que é a doença? A doença é o seu corpo tentando falar. Então, o Freud ele falava assim que quando a boca não fala, o seu corpo grita. Entendeu? Isso são doenças psicossomáticas. É o que mais a gente vive nos dias de hoje. Doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? É quando a doença ela começa na sua mente, na sua psique, e ela começa originando problemas pelo seu corpo, tá? E agora, o que vai acontecer, Júnior? Tô com diabetes, tô com a pressão alta, tô com triglicérides, tô com isso, tô com aquilo. Problema de estômago, problema no intestino. E agora, Júnior? Você vai no médico agora. Aí o que o médico vai falar? Come bem, mas você vai ter que tomar esse tanto de remédio aqui. Vai ter que fazer tratamento. E tem que se exercitar. Entendeu? O seu ambiente, como que é o seu ambiente? Meu ambiente é estresse puro. Não, você vai ter que mudar esse ambiente. Então, quando você não fez, quando você tinha que fazer por vontade própria, depois você é obrigado a fazer. Então, é por isso que eu falo que quando você não vive por princípios, o final da sua história é viver por obrigação. Porque quando você não aprendeu a gostar daquilo que era bom pra você, depois você vai ter que fazer mesmo sem gostar. Vai ter que fazer na marra. Entendeu? Eu não gosto de comer frutas e verduras. Eu odeio legumes, né? Tipo criança, assim. Não fazia isso quando era pra fazer, agora eu vou ter que fazer na marra. Gostando ou não gostando, eu vou ter que fazer. Entendeu? Então é basicamente assim. Voltando ao nosso foco. Então a gente falou a respeito de consciência. A consciência origina a transformação. A partir do momento em que eu vivo uma transformação, agora eu estou apto para partir para uma reaproximação. Por que, Júnior, eu preciso viver essa transformação? Primeiro, porque se você não viver uma transformação, não tem por que o seu cônjuge voltar com você. Se um dos dois não tomar uma atitude de mudar, de corresponder a essa crise, não tem por que esse casamento dar certo. Entendeu? Se um dos dois não mudar a situação, não tem por que esse casamento dar certo. Porque vocês dois vão estar no mesmo patamar, na mesma situação, e se vocês experimentarem voltar, vocês vão quebrar de novo. Entendeu? É basicamente assim. É simples assim. Então um dos dois precisa dar o próximo passo. E você, já que você é o incomodado da história, então o incomodado que se transforme. Tá? Vivia a conscientização, vivia a transformação. Quando a pessoa ela não está apta para viver a reaproximação, na primeira bordoada que o outro dá nele, ele já desanima. Ele cai, ele, sabe, tipo assim, ele tem recaídas, ele desanima, fala que não quer mais saber, aí ele solta os cachorros em cima do outro, desrespeita, agride, e tipo, aí depois ele volta na estaca zero. Porque no fim das contas ele vai falar, cara, mas eu quero demais meu casamento. Nossa, eu não consigo viver, sabe, eu fico pensando o tempo todo e eu quero meu casamento. Aí o que ele faz? Volta de novo no nível zero e vai começar a trabalhar todo de novo até ele chegar no ponto de se reaproximar de novo. Só que agora ele tem um trauma maior, porque acabou ferindo em cima da ferida que já estava, né? Então tá sangrando um pouco mais agora. Precisa esperar um tempo agora para estancar. Então você percebe que quando a gente não está preparado, a gente está disposto a atrapalhar mais ainda o processo. Então, uma dos precedentes que a gente pede para as pessoas antes de partir para a reaproximação é que você esteja tão pronto, que você esteja tão apto a ponto de você já não se sentir mais desconfortável, não se sentir mais ofendido caso a pessoa fale alguma coisa que você não goste. Porque senão, toda vez que você tentar se reaproximar, e a reaproximação ela é através da comunicação, toda vez que você tentar se reaproximar da pessoa e a pessoa ela te dá uma alfinetada, você murcha na hora. Por quê? Porque a pessoa ela vai ficar fazendo testes com você. Ela não acredita na sua mudança. E você precisa estar preparado para isso. Entendeu? Ela não acredita na sua mudança. Então você precisa estar preparado para isso, porque ela vai tentar te alfinetar, ela vai tentar te desestabilizar e você continua estável. Ela fala, nossa, caramba, uma dessa ele não aguentava não. Falei e ele continuou ali firme, estruturado, mas vamos ver quanto tempo vai aguentar, vamos ver quanto tempo vai durar, né? A pessoa ela já fica, ela não acredita, lamentavelmente a pessoa não acredita. E aí você vai precisar persistir nisso por um tempo, até que a pessoa ela vai perceber que realmente, caramba, de verdade, mudou mesmo, entendeu? E aí a pessoa ela começa a perceber que se você mudou, ele também pode mudar. Aí as coisas elas começam a acontecer, tá? Mas é basicamente isso daí. Então o processo, tem dor? Claro que tem. Você já está sentindo dor agora. Então no processo tem dor, sem processo tem dor do mesmo jeito.
Qual que é o diferencial? O processo é um acelerador. Ele é um acelerador de resultados. Então, coisas que às vezes você ia demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para você conseguir algum resultado, com o processo, você entrando dentro da estratégia que ela já é desenhada para a sua situação em específico, você consegue ir muito mais rápido em lugares que talvez você não conseguiria nem alcançar experimentando, né, através dos erros e acertos aí. Eu estou há 1 mês sem falar com ele sobre nós. Só falamos de outros assuntos e filhos. É exatamente isso daí. O processo da reaproximação, ele começa daí, tá? De você conseguir segurar a sua onda, porque você tá doido para falar, volta para mim, né? Ah, eu mudei, você não tá vendo que eu mudei, vamos voltar, vamos tentar de novo, não sei o que, me dá uma chance, você nem me deu uma chance para mim mudar, né? Negativo. Acabou, passou, já brigaram tanto que tinha para brigar, agora é um momento de você reconquistar a pessoa. E você vai reconquistar a pessoa mostrando a sua maturidade. Ninguém quer casar com uma criança. Ninguém quer casar com uma mulher ou com um homem que fica fazendo baixaria, que fica agredindo com palavras. Agora, todo mundo quer casar com uma pessoa que é educada. Todo mundo quer se relacionar com uma pessoa que você conversa com ela e se sente bem. Entendeu? Então, são conversas que cada dia se tornam mais produtivas. Você começa ali com uma conversa boba, falando a respeito dos filhos, falando a respeito da casa, da hipoteca, sei lá, do que vocês pagam juntos. E à medida que o tempo vai avançando, vocês começam a diversificar os assuntos, mas você não vai tocar em relacionamento, até que a pessoa ela dê abertura para você falar de relacionamento, entendeu? Então é por isso que essa comunicação se chama comunicação estratégica, porque você vai dirimindo essa conversa de acordo com a necessidade. Você vai somando ali, opa, hoje ele já deu uma recaída, hoje eu percebi que ele me olhou de um jeito diferente, hoje eu percebi que ele gostou mais da conversa, ele riu mais, ele estava mais aberto. E o que vai acontecendo, gente, durante a comunicação estratégica? A pessoa vai começando a abaixar as defesas dela. Porque a princípio você percebe que a sua comunicação ela é obrigatória. Vocês falam o mínimo possível e às vezes a pessoa ela te trata ainda com ignorância. Só que a partir do momento em que a pessoa ela começa a perceber que você é uma pessoa adulta, que você tem maturidade, ele começa a te respeitar por isso. E ele começa a baixar os escudos dele, porque ele sabe que você não vai ferir ele. Entendeu? É tipo assim, eu te dei um tapa no meio da cara e o que é que eu fico esperando? Cara, a qualquer momento ele vai virar a mão na minha cara também, entendeu? Então a pessoa, quando ela saiu da sua casa ou ela te proporcionou muita dor, ela já está esperando o revidar da sua parte. Então quando você volta a se comunicar com a pessoa, com educação, sabe, falando de coisas boas, sempre trazendo assuntos gostosos de conversar, a pessoa ela vai abaixando a guarda dela. Porque até então ela trabalhava assim com você. Porque ela fala, qualquer hora ele vai virar um tapa na minha cara. Porque ele vai querer revidar. Por que ele pensa assim? Porque ele está baseado no costume que é comum. É o senso comum. Se eu bato em você, você vai querer revidar. Você vai querer bater em mim também. Entendeu? E aí ele percebe que você realmente está mudado. Você está mudado. Porque se fosse ele faria diferente. E nunca que ele estaria ali nessa situação, nesse mesmo pano de fundo. E aí é você quem começa a controlar as coisas. Porque é você quem joga para onde você quer levar essa conversa, quanto tempo que vai demorar essa conversa, a respeito do que. Você vai começar a experimentar e ver a respeito do que a pessoa mais gosta de falar, o que faz ele rir, o que faz ele se sentir bem, entendeu? E quando você menos esperar, vocês estão voltando a namorar. Sabe quando você começa a conversar com a pessoa e namorar com ela na conversa? Que aquela época que a gente namorava por telefone, que depois chegava aquela conta daquele tamanho, pra gente pagar, porque a gente ficou pendurado no telefone mó tempão, é exatamente esse ponto que você está indo. Deixa eu voltar aqui. Eita, subi demais. Voltando. Ele veio me procurar para brigar. E no final acabou dizendo que ele estava confuso. Se ferindo a nossa separação, se estava ou não fazendo certo. Acho que se referindo, né? Ele veio me procurar para brigar. Essa briga, ela tem uma conotação muito complicada, tá, gente? Porque muitas das vezes o que a pessoa quer é atenção. Muitas das vezes o que a pessoa quer é atenção. E uma das coisas que eu volto a falar para vocês aqui, isso não é para acender o fogo no coração de vocês ou para tentar acalentar a situação, mas o ódio, ele é o sentimento gêmeo do amor. O ódio, ele é o sentimento gêmeo do amor. Quando a pessoa ela termina com você
e tipo assim, tanto faz, tanto fez, a pessoa simplesmente termina e tá tudo tranquilo, aí é mais complicado. Porque quando a pessoa ela fica com ódio de você, é porque ela gosta de você. E muitas das vezes, na maioria das vezes, a pessoa ela atribui um símbolo a você. Quando eu falo de símbolo, eu falo da maneira como a pessoa interpreta as coisas. De uma forma imaginativa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem raiva de você porque ele fala que foi por sua culpa que o casamento acabou. Ele não queria estar vivendo essa situação desconfortável que ele está vivendo hoje. Ninguém casou para separar. Mas ele olha para você e fala assim, nossa, foi por sua culpa. É você que é o culpado disso que eu estou vivendo hoje. É você que é o culpado da dor que eu estou vivendo hoje. É por isso que ele te odeia tanto. Entendeu? Ele queria que esse casamento estivesse de pé. Ele queria que as coisas estivessem funcionando. Prestem atenção, que eu estou falando que é o que a pessoa acha. Eu não estou falando que é o que é. Entendeu? Nós nos comportamos por aquilo que a gente acha, não por aquilo que é de verdade. Então, muitas das vezes foi o cara que traiu, ele que fez besteira a vida inteira, ele não se comportou como homem, ele não foi o responsável pela casa, ele não trouxe segurança, ele não tinha maturidade, ele era um moleque, em outras palavras, mas ele olha na sua cara e fala, foi por sua culpa que o nosso casamento não deu certo. Se hoje a gente está vivendo a situação que a gente está vivendo hoje, é sua culpa. Então ele te odeia porque ele queria que as coisas tivessem dado certo. Só que isso é inconsciente, tá? A pessoa ela não vai chegar e vai falar pra você, nossa, eu te odeio porque eu te amo. Você tá entendendo? Mas é isso que tá acontecendo. Então, essa dinâmica, a pessoa ela te procurou pra brigar. Na verdade, a pessoa ela não te procurou pra brigar. É porque essa foi a dinâmica que vocês estabeleceram de comunicação. Tem casais que já é tão comum eles brigarem o tempo todo, que é uma dinâmica que já está estruturada, é um caminho neural que já está estruturado na mente da pessoa. Então toda vez é o gatilho, né? A pessoa começou a falar com o outro, pronto, ó, o outro já altera o tom de voz, já começa aquela gritaria. Por quê? Porque é o caminho neural que vocês desenvolveram no decorrer do relacionamento de vocês. Então é uma questão que precisa ser quebrada, tá? E mais uma vez voltando aqui para a comunicação estratégica, baseada aí lá no versículo lá de Provérbios, que fala que a palavra branda, ela amansa o furor. Entendeu? Para você conseguir ter uma palavra branda no meio de uma discussão, é necessário que você tenha muito autocontrole. É necessário que você tenha o poder de não se sentir ofendido por aquilo que a pessoa falar a seu respeito. E é por isso que para entrar na comunicação estratégica tem que ter passado primeiro por um processo de muita transformação. A sua transformação ela tem que ser verdadeira. Ele saiu há 3 meses, busca nossos filhos na porta. Se o vejo e o cumprimento, vira o rosto. Então você percebe, é o que eu acabei de falar, né? A pessoa ela tem uma raiva de você. Porque você percebe que não tem motivo para isso. Se vocês se separaram, vocês têm uma família, vocês têm filhos juntos, tipo assim, a pessoa ela tem que aceitar que vocês se separaram e vão ter que conviver com isso. Se a separação ela é algo que vai permanecer, suponhamos que seja, a pessoa ela vai ter que conviver com isso. Agora, quando a pessoa ela vive de cara virada para você, é porque alguma coisa tem, né? Meu marido está viajando, trabalhando fora. E só me mandava bom dia, boa noite, e eu estava muito ansiosa. Então não mandei mais. E faz 4 dias que não respondi mais. É necessário que a gente entenda aí o que vocês estão vivendo. Como que está a situação de vocês. Porque talvez aqui você esteja partindo por um lado um pouco mais excessivo, né? Desses pessoal que fica falando aí que você tem que dar gelo na pessoa, não sei o quê. Então tomar muito cuidado para não misturar as coisas, tá, gente? Vocês nunca vão me ver falando a respeito de desrespeitar a pessoa ou de desfazer da pessoa, nunca na vida, tá? Então tomar muito cuidado aí, porque às vezes vocês ficam ouvindo aí outras pessoas falando a respeito de relacionamento e trazem pra cá como se tudo fosse a mesma coisa. Não é assim que a gente trabalha, tá? Me bloqueou em tudo, deve estar com ódio. Às vezes o bloqueio é uma coisa boa para você acabar desapegando da pessoa. E quando ele trai, sai e lhe dá com frieza. O que fazer? A traição é uma quebra de aliança. Tá? Depois de uma traição não tem como vocês continuar o casamento. Vocês precisam liberar perdão, mas o casamento ele não continua depois da traição.
Não dá para você remendar uma aliança depois de quebrado, entendeu? Então é necessário que vocês arrumem a casa de vocês, coloquem a casa em ordem e depois vocês comecem a trabalhar uma restauração. No caso de filho, sou errada em não aceitar ele aproximar minha filha da outra mulher? Ele mesmo é confuso e não sabe se vai atrás da mulher ou se fica em casa por causa da filha e deixa a mulher. Tá bem bagunçado, né? Dá a entender que ele tá morando ainda com você. Então, tipo, se ele tá morando com você, não faz sentido ele apresentar a sua filha para uma mulher que nem sabe se vai ficar com ele, entendeu? Então, uma coisa que eu respondi bastante nesse sábado, minha voz tá falhando bastante, tá, gente? Se eu precisar parar aqui, vocês me entendam. Uma coisa que eu respondi bastante esse sábado foi a respeito de filhos, tá, gente? O filho, ele tem que ser guardado dentro de uma redoma. Se você está passando por um processo de divórcio, seja lá qual for o seu processo, os filhos, eles têm que ser guardados dentro de uma redoma. O que significa isso, Júnior? Significa que o seu filho, eles não podem ser afetados por isso. Não podem ser afetados nem pelo pai nem pela mãe. Pensa comigo que o seu filho, a construção do seu filho é 50% pai e 50% mãe. Então toda vez que você fere a idealização que ele constrói do pai e da mãe, você está tirando um pedaço dele, entendeu? Então, tipo assim, o pai, ele traz características para o filho, características de limite, de segurança, de aventura, de disposição, de ir para fora. Então pensa que toda vez que você desfigura, que você desfaz a idealização que ele tem desse pai, ele está perdendo uma dessas características que o pai traz para ele, entendeu? Então é por isso que o filho ele tem que ser guardado o máximo possível. Por mais que vocês estejam vivendo uma situação complicada no casamento de vocês, vocês precisam se conversar para que vocês falem assim, tudo bem, nós estamos vivendo esse problema, nós entendemos que nós estamos passando por isso, mas o nosso filho não tem nada a ver com isso. Entendeu? Ele não pediu para ser filho de dois patetas que não sabem se dar. Entendeu? Ele não tem nada a ver com as nossas intrigas, com nossas brigas. Então nós precisamos ao máximo zelar pela saúde psicológica desse filho. Entendeu? Então é necessário que ele tenha contato com os dois, é necessário que ele seja trabalhado com os dois e, se possível for, que ele seja acompanhado desde já, entendeu? Para que isso venha a ser amortizado o máximo possível, tá? Para que isso não venha a atrapalhar as próximas fases da vida dele. A gente tem casos hoje, só para que vocês possam entender de uma forma mais prática, de crianças que vão ter algum retardo na questão da leitura por causa de pais que se separaram na idade onde o filho estava na alfabetização, filhos que começam a se tornar agressivos na escola, que eles começam a desrespeitar autoridades. Por que um filho começa a desrespeitar autoridades? Quem que é a figura da autoridade na casa? E se essa autoridade está sendo desrespeitada dentro de casa? O que esse filho tem? O que é a imagem que ele carrega para fora? Exatamente. Então, toda vez que essas imagens, que são as idealizações da construção da criança, elas são desfeitas, esse filho ele vai perder alguma coisa na sua socialização. Se ele perde na questão da segurança, porque o pai já não está mais dentro de casa, então ele vai ser uma criança insegura e ele vai se tornar um adulto inseguro se ele não conseguir trabalhar isso na sua juventude, tá? Então é uma questão de você analisar e pensar a respeito daquilo que realmente vale a pena, tá? Então não economizem esforço, não economizem energia para que vocês venham a poupar o seu filho, os seus filhos de estarem passando por esse processo junto com vocês, tá? Tem pais que são tão deficientes emocionais que muitas das vezes ficam incumbindo os filhos de ficar com leva e traz, sabe? Por exemplo, às vezes o pai e a mãe é separado. Como que tá lá? O que ele tá fazendo? Com quem que ele tá? E não sei o quê. Você gosta dela? Mas você gosta dela mais do que a mãe? E não sei o quê. E você chama ela como? Sabe? Tipo assim, são coisas que não fazem sentido. Você como mãe, você sempre precisa desenhar para o seu filho a imagem do pai perfeito para ele. E você como pai precisa sempre desenhar para o seu filho a imagem da mãe perfeita para ele. Porque dessa forma você está amando o seu filho. Por mais que você odeie o seu marido, você fala assim, seu pai, pensa num cara que não vale nada.
Um cara que não vale a comida que come. Talvez isso seja o que você pensa, mas guarda pra você. Entendeu? O seu filho não precisa entender o que você acha ou deixa de achar do pai dele. Porque querendo ou não, é o pai dele. E essa imagem que ele faz do pai precisa ser preservada, tá? Então eu acho que deu para entender mais ou menos aí como é que funciona a intromissão parental com relação aos filhos. Mas disse que faz tempo que o relacionamento não estava fazendo bem para ele, que é para mim fazer um novo plano de vida, sem colocar ele nos planos. É o que eu falei para você, a crise ela chega faz tempo no casamento de vocês. É que muitas das vezes vocês acabam não interpretando os sinais, tá? Então é necessário que, por exemplo, você que está vivendo só uma crise no casamento. O que é só uma crise? Só uma crise é quando vocês não se separaram, nem chegou na boca de vocês a questão de se separar. Mas vocês estão vivendo uma situação complicada. E você sabe que provavelmente essa situação é atípica. Porque vocês já passaram por outras coisas, demorou um determinado tempo, vocês conseguiram superar. E essa não está superando. Então você está vivendo uma crise de casamento. O que eu preciso entender? Eu preciso estar interpretando os sinais. Os problemas, pense que os problemas eles não são para ser resolvidos, eles são para ser interpretados. Porque cada problema que vocês vivem dentro do relacionamento de vocês fala a respeito de uma área que precisa ser trabalhada. Tá? Então às vezes vocês vivem uma briga o tempo todo na comunicação de vocês, porque na verdade o que vocês querem é ter mais atenção. Então, o fato da pessoa gritar é uma forma dela chamar a atenção. E quando você consegue suprir a necessidade de atenção que essa pessoa tem, ela vai parar de gritar, porque ela não precisa mais brigar para chamar a atenção. Entendeu? Então, todos os problemas que a gente vive no nosso relacionamento, eles são para ser interpretados, tá? Cada problema fala a respeito de uma área da nossa vida que precisa ser transformada, ok? As reclamações que nós temos por parte do nosso cônjuge, elas falam a respeito de necessidades que não estão sendo atendidas, tá? Então, se ele reclama a respeito de alguma coisa, eu não posso levar ao pé da letra, porque, na verdade, nem a pessoa não sabe qual que é a necessidade dela, nem ela não sabe exatamente o que ela quer. Ela só faz igual uma criança que chora, 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 e a mãe ela tem que ficar. É mamar? Quer dormir? Tá com sono? Tá com frio? Tá com calor? A mãe ela tem que ficar testando para saber qual que é a necessidade que a criança tem. Só que chega um determinado momento que essa mãe ela tá com tanta intimidade com a criança que pelo simples pela maneira como a criança chora, ela já sabe o que a criança quer. Entendeu? Então no relacionamento isso é comunicação, tá? Esse choro que a criança ela faz é uma forma de se comunicar com a mãe, tá? Então ela está tentando comunicar para a mãe uma necessidade que ela está tendo naquele momento. E a mãe ela vai tentar suprir essa necessidade de alguma forma. Da mesma forma é o nosso relacionamento. A pessoa ela reclama, a pessoa ela agride, ela grita. Por quê? Porque tem uma necessidade que não está sendo atendida. E ela não sabe qual é essa necessidade também. E você que é mais inteligente do que ele, você que está fazendo parte desse processo, desse entendimento, tá aumentando seu nível de consciência, você precisa experimentar para ver o que vai dar certo. Cara, eu coloquei isso daqui e resolveu. Aqui a gente entra no algo que eu chamo lá no livro da lei do 80-20. O que é a lei do 80-20? A lei do 80-20 fala que 80%, os 100% das coisas que a gente tem resultado, elas são fruto de 20% daquilo que a gente faz. Ou seja, 80% do nosso trabalho ele é jogado fora. Porque apenas 20% dele é o que proporciona o resultado que a gente quer, ou o resultado que a gente está tendo. Então, se a gente conseguisse entender qual é a necessidade exata do seu marido, da sua esposa, você não gastaria tanto tempo tentando suprir essa necessidade com coisas erradas. Né? Eu ainda falo, eu não sei se eu cito isso no meu livro, mas eu sempre falo a respeito dessa questão, eu cito uma questão da minha esposa. Logo quando eu comecei a praticar essas coisas na minha vida, eu acho que está até escrito isso no livro também. Logo quando eu comecei a praticar essas coisas na minha vida, teve um dia que eu perguntei para ela, eu falei assim, cara, que foi uma coisa que eu fiz que você achou extraordinária, assim, que você se sentiu uau, sabe assim, um comportamento que eu tive com relação a você, que você adorou aquele comportamento. Eu imaginava todas as coisas do mundo, sabe, tipo assim, de tantas as coisas incríveis que eu já fiz para ela. Ela falou assim, teve um dia que a gente estava numa festa, num lugar onde estava cheio de gente, assim, e você estava correndo para lá e para cá, como sempre,
e de repente você chegou, eu estava conversando numa roda de pessoas, você chegou e me abraçou e ficou ali conversando com as pessoas. Eu falei assim, tipo, sério? Sério que não teve fogos de artifício, não teve gastar de dinheiro, não teve... Só cheguei e abracei. Ela falou, nossa, aquele dia eu me senti incrível. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, cara, então quer dizer que todo o meu trabalho, tipo, para tentar conquistar a pessoa através de presentes caros, através de levar em lugares incríveis, através de tentar me posicionar de uma forma, não tem nada a ver com isso? Era simplesmente eu chegar na frente de pessoas, né, para, tipo assim, validar a pessoa, ela na frente de outras pessoas, demonstrando afeto público, era tipo assim? Era só isso? E eu tentando, tipo, trazer o sol e as estrelas e comprar a lua, e era só isso? Então, isso exemplifica o que é a lei do 80-20. Então, quando você descobre que a única coisa que a sua esposa necessita, não que seja a única coisa, mas às vezes aquilo que é incrível para ela, que é uau para ela, por mais que para você seja idiota, às vezes ela só gosta que quando vocês acordem, você dá um beijo nela. E aí de repente você fala, cara, eu vou experimentar começar a dar um beijo na minha mulher todo dia que a gente acorda. E aí, na hora que você faz isso, você percebe aquele uau acontecendo. Você fala, caramba, era só eu ter feito isso a vida inteira? Que estava tudo resolvido, a mulher virou outra mulher, começou a me tratar diferente, começou a ficar mais feliz, começou a se vestir melhor, né? Começou a ser uma mulher mais ela mesma se aceitando como pessoa e de prontidão para fazer as coisas para mim e tal. Era só eu fazer isso, né? Então você começa a perceber que determinadas coisas que a gente faz e que não tem sentido pra gente faz toda a diferença na vida do nosso cônjuge, entendeu? Então aqui fala a respeito da lei do 80-20. Quando eu consigo entender aonde está esses 20%, cara, eu só vou atacar ali agora. A partir de então, eu não vou mais ficar gastando tempo com coisas desnecessárias, com tentativas frustradas, sendo que eu sei que é ali que está o negócio. Então eu consigo ser muito mais intencional, é claro, porque eu vou ter que me esforçar para fazer coisas que não são do meu feitio e que às vezes eu acharia idiota da minha parte, mas a pessoa é outra pessoa. A pessoa enxerga o mundo de outra forma. Né? Igual, por exemplo, uma das coisas que eu achava ridículo quando eu era jovem era dar flores. Eu falava, cara, você vai dar flor para a pessoa, né? A flor vai morrer. Tipo assim, você vai gastar dinheiro, vai dar flor para a pessoa. A pessoa às vezes não sabe nem cuidar de planta, a planta vai ficar ali uma semana, vai morrer se muito, né? Então, tipo assim, negócio efêmero, idiota, né? Tipo assim. E não é a respeito do que você acha. É a respeito do que a pessoa gosta. Entendeu? É a respeito dela, não é a respeito de você. Então, quando a gente para de pensar a respeito do que a gente gosta, porque a gente tem aquele negócio de, a gente precisa entregar para o outro o que a gente gostaria de receber. No casamento, não. No casamento você precisa interpretar como a pessoa funciona. No casamento você precisa entender o que faz o olho dessa pessoa brilhar. Entendeu? Porque às vezes é uma coisa totalmente diferente da sua. Normalmente é totalmente diferente da sua, porque nós casamos com opostos, tá? Então pense a respeito disso. Deixa eu voltar onde eu estava aqui. Deixa eu voltar. E quando o marido só não fala, só fica calado. Não acredito, estamos casados há 16 anos. Vixe, eu acho que eu perdi alguma coisa aqui. Há 4 meses ele saiu, passou a noite fora com 2 colegas, aí descobri que eles estavam em balada. Daí pra cá foram só brigas, desconfianças, quero me separar. Mas ele não aceita, falei mudar. É uma ótima motivação, Juliana, é uma ótima motivação. Conforme, eu não sei se você chegou agora, se você já estava aí, mas a separação não resolve nada, entendeu? A separação é uma forma de você fugir do problema. É tipo você jogar para debaixo do tapete, digamos assim, porque você não dá conta. Então antes eu vou falar uma coisa que faz tempo que eu não falo, mas eu nunca esqueci. De uma mulher que ela falou para mim assim, se eu soubesse que divórcio dava tanta despesa, dava tanto prejuízo, eu tinha investido mais no meu casamento. Então, aproveite que você está vivendo uma crise no seu casamento, você não está separada, você não está num nível muito elevado.
Então você está vivendo uma crise no seu casamento. Aproveite que você ainda está nessa situação e invista no seu casamento. Tá? Toda essa situação que você está vivendo, a culpa não é exclusivamente do seu marido. Porque no casamento, tudo a culpa é dos dois. Entendeu? Se vocês chegaram nesse ponto de ele ir em outro lugar, procurar satisfação em outro lugar, talvez, e somente talvez, seja porque tem alguma coisa que está faltando dentro da casa de vocês, tá? Então começar a pensar a respeito disso, que compensa muito mais você trabalhar em cima do mal conhecido do que começar num mal desconhecido. Eu não acredito, estamos casados há 16 anos. A Juliana, né? E quando o marido não fala, só fica calado? A mesma questão da comunicação estratégica. Tem a ver com afeto e respeito. Há diferentes formas de amor. Ficar aos domingos em casa, passar um café pra mim. Nossa, tá fácil demais, hein, ô Jana? Fala sério. Meninas, além estar fazendo curso, sei fazer risotos. Valorizando o passe. Muito bom. Quando o homem cozinha, ele cozinha para valer, hein? Mas quando a gente fala o que quer e mesmo assim ele não faz e me culpa pelo fim do relacionamento. Mas aí é que tá, você tá esperando o comportamento da outra pessoa. Não é assim que a gente age de forma inteligente. A ideia, para que a gente consiga obter alguma coisa de alguém, é que a gente execute. Quem é intencional aqui é a gente. Então eu preciso agir de uma tal forma que eu venha trazer reciprocidade. Por exemplo, eu começo a conversar aqui com você. Eu e a Jana conversando. O que vai acontecer? De repente eu me presto a contar alguma coisa da minha vida particular para a Jana. Ah, minha filha é assim, 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 a minha esposa é assim, 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 eu trabalho assim, assim, assim. O que vai acontecer? A Jana vai encontrar algum ponto de acesso e ela vai falar, é mesmo? Nossa, minha filha também tem 7 anos. Nossa, que legal, eu também faço assim, assim, assim. Ela vai encontrar pontos de acesso que são em comum entre nós dois. E o que ela está fazendo? Sendo recíproca. Porque eu abri a minha vida para ela, automaticamente isso deu reciprocidade. Ela se viu na necessidade de falar a respeito da vida dela para mim também. Entendeu? Então a ideia é que nós venhamos a ativar os gatilhos que a gente precisa para que a gente venha conseguir o que a gente quer. Entendeu? Então a intenção é essa. A gente age muito em cima da PNL justamente por causa disso. Porque eu ensino vocês, principalmente em cima do curso, a ativar os gatilhos na pessoa. Para quê? Para que a pessoa ela retribua com aquilo que você quer. Tá? Então a questão, Júnior, é manipulação? Não, não é manipulação. É simplesmente você trazer à consciência uma coisa que a gente já faz de uma forma natural. Só que de uma forma muito mais assertiva, é claro. Tá? A Juliana fala, mas assim o problema é bebida. Mas assim, o problema é bebida. Ele dá prioridade para o primo e a bebida. Ele chega do trabalho no sábado, já sai, quer voltar no domingo e eu não posso aceitar. Não dá prioridade para a família. Você precisa se posicionar. Meu esposo não conversa comigo em casa. Se eu não conversar, é um silêncio, deve ser um silêncio total, né? Aí você precisa mudar a maneira como você se comunica, tá? E voltando para a questão da Juliana, a questão é posicionamento. É o que eu comecei falando a respeito de limites, Juliana. Eu não sei se você estava aqui no começo da live, mas se você não estava, volta lá que eu comecei falando a respeito de como impor limites, tá? E é exatamente isso que você precisa fazer. Não é acabar com o casamento, não é mandar a pessoa embora, não é desrespeitar a pessoa, não é agredir a pessoa, não é se ver no direito de julgar a pessoa, entendeu? É a respeito de você. O que a gente trabalha é em cima de você. O eu estou me sentindo assim. Não é você fez, você faz. Não, é eu estou me sentindo assim com relação a isso. Entendeu? É tudo a respeito de você. É assim que a gente se comunica de uma forma eficiente. Porque quando eu aponto o dedo, ou quando eu começo a minha história com você, aí a vaca foi pro brejo. Aí a pessoa ela já entra na defensiva, a gente não vai ter uma comunicação, às vezes vai ter uma briga, porque quando alguém entra na defensiva, a comunicação acabou, tá?
Então o que eu preciso fazer é derrubar essas muralhas que a pessoa ela levanta. Então no caso da Mércia, por exemplo, que ela fala que o meu marido ele não conversa, né? Ele não tem diálogo. Por que ele não tem diálogo? O que está por trás disso? Ele não quer conversar com você, ele conversa com outras pessoas e ele só tipo tá dando um gelo em você, é um negócio pessoal entre vocês dois, ou ele é assim mesmo, ele é uma pessoa fechada, ele tem um caráter masoquista, é uma pessoa que engole muito, sempre fica tudo para ele, você nunca sabe se tá bom ou se não tá, porque ele não fala, ele não se expressa, ele não sabe se expressar, entendeu? Então a gente precisa analisar todos os poréns aí. É o caráter da pessoa? É uma situação que vocês estão vivendo? Vocês sempre foram assim e agora você está cobrando uma mudança, uma coisa diferente? Entendeu? Ou vocês tinham uma comunicação eficiente e depois de alguma coisa parou de ter essa comunicação eficiente? O que foi essa coisa? Entendeu? Então, tipo, tem várias vertentes para você saber por onde que você vai entrar. Mas de qualquer forma, a questão é sempre a mesma. Você precisa agir com intencionalidade, você precisa derrubar essas barreiras que a pessoa levanta contra você. E para fazer esse tipo de comunicação, para que ela seja eficiente, para que ela seja estratégica, é preciso que você abra mão dessa questão da ofensa, de você não se sentir ofendida. Então você precisa estar muito bem alicerçada, muito bem trabalhada, porque pode ser que você ali investindo em conversar com a pessoa, às vezes a pessoa ela solta uma em você e você já, às vezes, quer brigar com a pessoa ou quer tentar se defender. E quando a gente não se sente mais ofendido, a gente não quer se defender, porque a gente não precisa mais da validação da pessoa. A pessoa te xingou, a pessoa falou alguma coisa, você não precisa mais falar, ah, não, eu não sou isso não, por que disso? Porque... Não, eu não preciso ficar falando que eu não sou. Eu sei que eu não sou. Eu não preciso defender essa minha posição, entendeu? Eu só preciso não me sentir ofendido, porque isso está me machucando, então eu preciso me afastar, tá bom? Então é basicamente a respeito disso. Tá? Uma hora a gente pega para falar de novo a respeito de comunicação. Tem uma live que eu falei exclusivamente a respeito de comunicação, tá? Meu ex me disse que está curtindo com uma mulher mais velha. Perguntei se estava gostando dela. Ele disse que não está preparado para isso. Mas acredito que seja uma consequência. É uma escolha, na verdade, né? O meu diz que não gosta de gente, por isso trabalha com máquinas. Normalmente a pessoa que não gosta de gente, ela não gosta de si mesma, né? Ela tem um problema com ela mesma, uma autoestima baixa. Máquinas não choram e não sentem. Ok? Então é uma questão de trabalhar, tomar cuidado, tipo assim, pra gente não se prender. Ele disse, ele fala. E é o que eu falo pra vocês. As pessoas, elas não sabem exatamente o que elas querem. Elas não sabem o que elas precisam, na verdade. Então, sempre levar essa questão em consideração. A pessoa ela não é autossuficiente a ponto dela entender essas coisas. Por exemplo, esse marido que fala que ele não gosta de pessoas, na verdade, ele tem um problema com ele mesmo. Entendeu? Ele tem um problema com ele mesmo. É igual as pessoas que elas não querem ter filho. Normalmente a pessoa que não tem filho, ela tem um problema com ela mesma. Porque é do ser vivo ele se reproduzir. Isso é uma cadeia natural. A partir do momento que a pessoa ela quer romper a genealogia dela, ela não quer passar o seu DNA para frente, é porque ela é ruim demais. Ela, de uma forma inconsciente, ela se sente muito horrível, muito insatisfatória para continuar passando adiante essa situação, tá? Então sim, tem o egoísmo? Tem, mas na verdade, se você for estudar a fundo, é muito mais a respeito de uma necessidade não suprida da pessoa, né? Às vezes de uma paternidade, de uma maternidade que ela não teve bem resolvida, do que a respeito da escolha, eu simplesmente decidi que eu não quero, tá? Então, é o que eu falo para vocês, a gente nunca leva as coisas pelo superficial. O superficial é secundário, é simplesmente a consequência de algo que é mais profundo, tá? Ele sempre foi de conversar, agora comigo é assim. Na rua é muito falante. Então, é o que eu falei, é um problema com você. Que problema é esse? O que está acontecendo? O meu está há 5 meses com a outra e já está fazendo planos de construir uma casa. Obrigado pela orientação, você é muito capaz. Gente, eu vou estar fechando por aqui, tá? Porque eu tô rasgando a garganta aqui para conseguir falar com vocês. Tem uma galera que chegou atrasada aí, da próxima vez vocês cheguem mais cedo, tá? Pra gente conseguir aproveitar melhor o nosso tempo. Eu ainda consegui ir longe ainda, eu achei que eu não ia dar conta. Glória a Deus por isso.
mas eu quero já agradecer aí a presença de cada um de vocês. O pessoal do curso aí, sempre tem o pessoal que pergunta. Depois eu coloco aí nos comentários aí o curso, tá? Vai ficar gravada a live também, o pessoal sempre pergunta. E eu coloco aí tanto o atendimento individual como o site do curso, para você que está querendo fazer o curso e para você que está querendo fazer o atendimento individual. No demais, gente, muito obrigado mesmo. Nós estamos juntos sempre, vocês sabem que a briga de vocês, eu comprei ela para mim. E se você estiver disposto, a gente vai até o fim, tá bom? No demais, que Deus abençoe a vida de vocês, eu determino muita paz, prosperidade e muita, mas muita intencionalidade para que vocês consigam passar por toda essa situação da melhor maneira possível, ok? Até a próxima!